O Flamengo emitiu um comunicado oficial, olha, rasgando o clube português, e a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação. Tem outras informações também, o Enzo Fernandes, jogador do Chelsea, falando sobre o Flamengo, e parece que muita gente não entendeu o processo dessa situação envolvendo Gerson, Flamengo e Zenit. Por exemplo, tem uma pergunta que estão me fazendo bastante, na rua, por exemplo, eu vou ao mercado, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. O Flamengo já foi comunicado que o Gerson será comprado? A gente vai trazer todas essas informações, tentar de uma maneira minuciosa explicar para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, para vocês entenderem qual é o processo, em que status está essa situação envolvendo Gerson, Zenit e Flamengo. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Galera, antes do Gerson, só mais uma informação aqui. O Flamengo não negociou o Alan com o Atlético Mineiro porque o Flamengo não quis. O Atlético Mineiro quis, entrou em contato com os empresários do atleta, com os representantes do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, e o Atlético Mineiro queria sim a contratação do Alan. Não importava se fosse por empréstimo, compra, o Atlético Mineiro queria. Foi o Paulo Brax, diretor executivo do Galo, quem entrou em contato com os representantes do atleta. Os representantes do atleta me confirmaram, no Flamengo me confirmaram que os representantes do atleta consultaram a situação do Alan, mas o Felipe Luiz e o José Boto querem contar com o jogador para a disputa do segundo semestre. Ainda mais com a possibilidade do Gerson sair. É esse assunto agora que a gente vai entrar. Para vocês entenderem, galera, vamos lá. Já expliquei isso e vou explicar novamente para quem ainda não ouviu ou não entendeu. Na renovação de contrato em abril, a multa rescisória do Gerson no contrato anterior era de 200 milhões de euros. Os empresários, na figura do pai dele, que também é empresário dele, seu Marcão, virou e falou assim: a gente quer tal salário. Não, esse salário a gente não paga. Aí o Flamengo, beleza, aceita esse salário aqui e a gente reduz a multa rescisória como vocês estão pedindo. Beleza, vamos reduzir a multa rescisória. Aí o Flamengo foi lá e falou assim: ó, a nossa multa rescisória é essa aqui, ó, 25 milhões de euros. Por que a multa rescisória é essa de 25 milhões de euros? Porque o Flamengo entende que se vender o Gerson por 25 milhões de euros pagando à vista, como o contrato exige o pagamento da multa rescisória à vista, para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, é um grande negócio. E é um grande negócio. O Gerson tem 28 anos, sabe? É um jogador que em números precisa melhorar. Eu não quero que o Gerson saia do Flamengo, já falei isso aqui, mas analisando números, muitos entendem que ele não é jogador de decidir jogos, ele não é de fazer gols, ele não é de dar assistências, é um jogador muito importante dentro do Flamengo, do time e também nos bastidores, tanto é que é o capitão. Mas o Flamengo, na ocasião, aceitou essa multa rescisória porque para o Flamengo seria maravilhoso vender por esse valor. Tudo bem, beleza, o tempo passou, 2 meses se passaram, agora o Zenit voltou à carga, entrou num acordo com os representantes do atleta, base salarial, já expliquei isso para vocês, salário, tempo de contrato, tudo certo. Fizeram uma consulta ao Flamengo no sentido assim: pô, vocês parcelariam a multa rescisória? Não, a gente não parcela. Se alguém quiser pagar a multa rescisória, tem que ser à vista. E aí ficou nisso, está nisso. Até agora, nenhuma novidade. Sendo que essa reunião aconteceu na semana passada, se eu não me engano, na segunda, terça-feira passada. Ou seja, tem mais de uma semana. E de lá para cá, o Flamengo não foi comunicado de nada. Tudo que o Flamengo está sabendo é através de nós, jornalistas. E por quê? Porque tem alguém do lado do jogador vazando tudo, obviamente. Eu, graças a Deus, consegui a confirmação com o dirigente do Zenit que, de fato, eles têm um acordo com os representantes do atleta. Ponto. Perguntei: vocês vão pagar a multa rescisória? A resposta foi: nunca se sabe. Deixando no ar que sim, deixando no ar que não. Agora, vai pagar a multa rescisória? O Flamengo não é obrigado a saber se o Zenit vai pagar ou não. O Flamengo só é comunicado: ó, toma, a multa rescisória está aqui. Valor na sua conta e ponto. E aí muita gente me pergunta o seguinte, isso é até interessante, porque há quem diga
que por questões... Por exemplo, saiu uma notícia aqui, vou ler essa notícia aqui para vocês, tá? Do Globo, Jornal Globo. O Jornal Globo publicou o seguinte, dizendo que embargo à Rússia pode influenciar na venda de Gerson pelo Flamengo. A operação depende da viabilidade do sistema financeiro. O rubro-negro entende que, se o canal de pagamento não for aceito pelos bancos brasileiros que o clube trabalha, a venda não pode acontecer. Recentemente, o Lohan do Flamengo deixou de ser vendido ao futebol russo por esse motivo. Isso não procede. Não procede. Por conta da guerra na Ucrânia e das restrições impostas pelos Estados Unidos à Rússia, o sistema bancário dos russos fica bloqueado para operações internacionais. Isso não procede porque uma pessoa do Flamengo chegou, me procurou e falou o seguinte: Vene, isso não tem nada a ver. Transações entre Rússia e Brasil são intermediadas por bancos de países não sancionados, como Turquia, Emirados Árabes, China e Cazaquistão. Isso permite triangulações, ou seja, a empresa brasileira paga em reais a um banco intermediário que transfere rublos à contraparte russa. Então, isso também não tem nada a ver. E para resumir essa história, o Flamengo não tem que ser comunicado de nada. O Flamengo não foi comunicado de nada. O Flamengo só fala, gente, para sair, paga a multa rescisória. E que o Flamengo mantenha essa postura. Porque se, entre aspas, abrir as pernas e permitir um parcelamento da multa rescisória, aí é um absurdo. Aí vai pegar mal para o Flamengo. O Flamengo não pode ceder esse tipo de situação e tá certo. E eu acho o seguinte, aí já é minha opinião, se é para sair, que saia logo antes do Mundial. Que saia logo antes do Mundial, porque aí dá tempo para o Flamengo já correr atrás, se planejar, sabe? Porque ficar nesse chove, não molha, vai, não vai, é muito chato. É muito chato. Inclusive, a diretoria do Flamengo está de saco cheio da postura do Marcão, pai do Gerson. Ah, mas essa diretoria nova. Não, o BAP, atual presidente do Flamengo, ele era conselheiro de futebol na gestão passada. Então ele conviveu de perto com esse tipo de situação, sim. Na renovação do Arrascaeta, que foi uma situação que virou uma novela bem longa, vários capítulos, vocês vão se recordar. Na saída do Gerson para o Olympique. É porque na ocasião o Flamengo queria vender também, porque estava passando uma situação complicada por conta da pandemia. Então, o Flamengo já está de saco cheio do que envolve o Gerson fora das quatro linhas. E, repito, e se isso tudo acontece, é porque o Gerson permite. O Gerson tem 28 anos, não é mais uma criança. Se ele não permitisse isso, ele poderia virar para o pai dele, que é empresário dele, e falar: pô, sossega aí, pai. Eu quero ficar no Flamengo, acabei de renovar o contrato até 2030, estou feliz. Não, se o pai dele se reuniu com os representantes do Zenit, foi porque ele permitiu, porque ele autorizou. Essa compra aí do Fluminense, do Soteldo, que acabou de anunciar a contratação do jogador. Eu apurei o seguinte, valores, detalhes. O Fluminense vai pagar ao Santos, de maneira fixa, por 50% do jogador, 5,4 milhões de dólares, que dá 30 milhões de reais pela cotação de hoje. Além disso, o Fluminense vai assumir uma dívida de 500 mil dólares, de quase 3 milhões de reais. Essa dívida é dos empresários do atleta com o Santos, e o Fluminense vai assumir essa dívida. Ou seja, de maneira certa, o Fluminense vai gastar 5,9 milhões de dólares. Porém, há uma cláusula dizendo o seguinte, que se o Fluminense não vender o jogador até dezembro de 2026, o Fluminense é obrigado a pagar ao Santos mais 2 milhões de dólares. A operação pode chegar a 7,9 milhões de dólares. Arredondando, 8 milhões de dólares, que pela cotação de hoje dá 45 milhões de reais. Gente, na boa, eu não devo entender nada de futebol, porque eu até gosto do Soteldo, tá? Eu acho o Soteldo um bom jogador, 27 anos já, não é um jogador com potencial de revenda, não é. É um jogador que tem um histórico fora das quatro linhas que chama a atenção de maneira negativa. Inclusive o Renato Gaúcho, que hoje está no Fluminense e pediu a contratação do jogador, nos tempos de Grêmio, falava isso, desde então. Então não vejo nenhum outro clube investindo alto para tirar o Soteldo do Fluminense. E o Soteldo não é jogador que decide jogo. Ele é bom jogador, ele vai agregar demais, mas ele não vai decidir jogo, não vai decidir fazendo gol, talvez dando assistência. Eu, particularmente, acho um investimento muito alto para a contratação de um jogador. Isso mostra
porque alguns clubes não dão certo, porque o Fluminense está debatendo SAF e faz um investimento como esse. O Santos está dando, graças a Deus, a minha fonte no Santos falou, ainda bem, conseguimos fazer um bom negócio, porque, entre aspas, nos livramos de um jogador com alto custo salarial e, além disso, o Fluminense ainda vai assumir uma dívida que o Santos dificilmente iria receber. Vamos falar agora de Enzo Fernandes, jogador destaque do Chelsea. Inclusive o Chelsea está no grupo do Flamengo, adversário do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E o Enzo Fernandes deu uma entrevista à FIFA falando sobre o Flamengo. Encheu a bola do Flamengo, hein? O Flamengo é um clube enorme que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor. É isso, Enzo. Tá certo. Inclusive, uma curiosidade. O empresário do Enzo Fernandes é o mesmo do Varela e eles vão se reunir nos Estados Unidos para finalizar a renovação do Varela. Já falei isso em vídeos anteriores. Informação da ESPN. Flamengo, Palmeiras e Fluminense racharam o mesmo avião para o Super Mundial. Botafogo fez logística própria. Os 3 clubes se organizaram para contratar só avião junto e uma empresa charter dos Estados Unidos. Essa divisão fez o Fluminense precisar ir antes, chegando a Carolina do Sul no último sábado. O mesmo avião levou o Palmeiras de São Paulo até a Carolina do Norte na última segunda-feira e agora vai transportar a delegação do Flamengo até Nova Jersey na próxima quarta-feira. Somente o voo de ida tem um custo aproximado de 600 mil euros, dá mais de 3 milhões de reais para cada clube, fechando ainda a volta na mesma aeronave fretada e luxuosa. O pacote sai a cerca de 6 milhões por time. O Botafogo fez uma logística própria e não entrou nesse ratatá aí dos clubes brasileiros. Pois é, tá aí a informação para vocês da ESPN. Galera, a informação principal do vídeo de agora. O Flamengo emitiu um comunicado oficial super importante para falar da dívida do Estrela Amadora, clube português com o Flamengo. Abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Estrela Amadora de Portugal tem adotado medidas com o claro intuito de postergar o pagamento dos valores devidos pelas transferências dos atletas Igor Jesus e André Luiz, mesmo após diversas decisões favoráveis ao Flamengo na FIFA, incluindo condenação formal em abril com prazo de 45 dias para a quitação de mais de 2,5 milhões de euros acrescidos de juros e multa, o clube português segue inadimplente. No último dia 5 de junho, em mais uma ação protelatória, o Estrela Amadora recorreu ao CAIS, o que suspende temporariamente o prazo final para pagamento, originalmente fixado para 29 de junho. O Flamengo repudia a utilização de mecanismos jurídicos com o único objetivo de evitar o cumprimento de obrigações já reconhecidas e formalizadas, prática que favorece os maus pagadores. O clube reitera que apresentou todas as evidências que comprovam a dívida, incluindo faturas enviadas e confirmadas pelo Estrela Amadora, e seguirá atuando nas instâncias competentes para garantir integralmente seus direitos reconhecidos na decisão proferida pela FIFA. Fecha aspas. Bom, já que tem dirigente, ou melhor, ex-dirigente, que atua muito mais como segurança virtual do Landim nas redes sociais aí, por que esse ex-dirigente não veio falar publicamente sobre esse assunto? Tendo em vista que essa é uma dívida da antiga gestão que queria adquirir parte do Leixões, que inclusive o Leixões também deve ao Flamengo, e o Leixões, as duas diretorias têm os mesmos dirigentes, digamos assim. Eu acho que a ex-gestão poderia falar sobre isso, já que o Landim recentemente botou a cara para falar sobre SAF, Flamengo. Por que não explica uma situação como essa? Inacreditável o Estrela Amadora ficar tentando fazer isso com o Flamengo. Parabéns ao Flamengo pela nota oficial, transparência em todos os órgãos. Inclusive, o Estrela Amadora tentou recentemente contratar um jogador do Cuiabá. Eu falei isso aqui em um vídeo anterior meu. O Cuiabá virou para o Flamengo e perguntou: vem cá, o Estrela Amadora não está devendo a vocês? Tá sim, tá na FIFA e tal, não sei o quê, estamos tentando resolver. Estão tentando contratar um jogador meu, não vou fazer negócio não. Pois é, o Cuiabá já sofre com vários clubes brasileiros da Série A que não pagam a ele. Ainda bem que tem uma boa relação com o Flamengo, porque poderia entrar em outra furada também, tendo em vista que o Estrela Amadora parece ser um clube que não gosta muito de cumprir
os seus pagamentos. Segura essa, nação! Nosso camisa 14 brilhou demais com a Celeste e o nome dele ecoou forte no centenário, Arrascaeta. Em noite de gala pelas eliminatórias, o craque do Mengão não só fez um golaço, como foi elogiado publicamente por Marcelo Bielsa, um dos técnicos mais exigentes e respeitados do mundo. O Uruguai bateu a Venezuela por 2-0 e deu um passo firme rumo à Copa de 2026, mas o destaque foi o nosso Arrasca, que encerrou um jejum de gols pela seleção que durava desde a Copa do Mundo do Catar. E o detalhe que mais chamou a atenção: o golaço saiu depois de uma jogada com a cara do Arrasca. Inteligência, visão de jogo e chute certeiro de fora da área. Bielsa não poupou palavras. Trouxe imaginação e o último passe que faltava ao nosso jogo. Isso é pra poucos. O segundo tempo mal tinha começado e o brilho do Arrasca já tomou conta do estádio. Aos 2 minutos, Rodrigo Bentancur pressionou, roubou a bola no campo ofensivo e tocou pro craque do Mengão. E aí, parceiro? Foi coisa linda de ver. Arrascaeta dominou com liberdade, partiu pra cima e soltou uma bomba de fora da área, sem chance pro goleiro venezuelano. Um golaço que não só balançou a rede, como também acabou com o jejum de quase 2 anos sem marcar pela Celeste desde o jogo contra a Gana, na Copa do Catar. A torcida uruguaia explodiu no centenário e o próprio Bielsa levantou para aplaudir. Foi a consagração de uma atuação de liderança, técnica e confiança. O tipo de jogo que só craque resolve e Arrasca resolveu. Agora segura essa. Bielsa, que não é de fazer elogios fáceis, rasgou elogios a Arrascaeta após a partida. E fez questão de destacar algo inédito na seleção. Segundo ele, foi a primeira vez que viu o camisa 10 se expressar com criatividade e desequilíbrio individual, 2 elementos que o treinador considera cruciais no futebol moderno. Arrascaeta trouxe imaginação e o último passe que faltava ao nosso jogo, disse Bielsa, visivelmente satisfeito com a atuação. Para um técnico metódico e exigente como ele, essa fala pesa, e muito. Mostra que o meia do Flamengo está crescendo de produção, assumindo mais protagonismo e virando peça fundamental também com a camisa do Uruguai. No momento em que o Mengão vive incertezas com Gerson, ver Arrasca nesse nível dá alívio e confiança para a torcida. E o que impressionou mesmo foi a atuação completa de Arrascaeta. Não foi só o gol, ele esteve envolvido em praticamente todas as ações ofensivas do Uruguai, puxou contra-ataques, organizou o meio-campo, cobrou escanteios, distribuiu passes curtos e longos com precisão, foi aquele camisa 10 clássico, mas com intensidade moderna, do jeito que o futebol exige hoje. A movimentação entre linhas, o entendimento com os companheiros e o senso de decisão deram um novo peso ao seu papel na Celeste. Com Bielsa dando liberdade e confiança, Arrasca não é só mais uma peça, virou o cérebro do time. E o Flamengo, que já o conhece muito bem, sabe o valor disso. Se ele levar esse nível de desempenho pro Maraca, tem tudo pra decidir jogos grandes no restante da temporada. E aí, dá orgulho demais ver o Arrasca brilhar com a Celeste, né? Em meio a uma temporada cheia de desafios, ele mostra que tá no auge técnico, com a cabeça focada e o físico em dia. O golaço contra a Venezuela foi só a cereja do bolo de uma atuação que mostrou liderança, maturidade e genialidade. E o melhor, Bielsa reconheceu tudo isso publicamente, jogando luz sobre um jogador que muitas vezes é mais valorizado fora do que aqui. Com o Mundial se aproximando e o Flamengo ajustando as peças, ter Arrasca nesse nível é como começar os jogos com um gol de vantagem. Se continuar assim, vai ser protagonista não só no Mengão, mas também no Mundial e na Copa de 2026. O craque tá voando, e quem ganha com isso é o Flamengo e o futebol.